Vê se isso te lembra alguma coisa. Você faz um tremendo esforço durante o mês para bater a meta, aí passa a primeira semana, a segunda semana, na terceira semana, aí lá no finalzinho, 45 do segundo tempo, você conseguiu bater a meta. Eu vou te ensinar nesse vídeo como você faz para bater a meta todo dia. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, eu treino hábitos de sucesso em vendedores, em equipes de venda, em microempresários para você que está interessado em fazer as melhores vendas e ter as melhores comissões. Vamos falar de um assunto bem legal aqui que é bater meta todo dia. E aí eu vou contar uma historinha aqui, vou até deixar mais ampliado aqui, tem bastante coisa para mostrar. Metas batidas no último dia do mês. Ouviu falar disso? Acontece com você? Acontece com todo mundo. No último dia a gente consegue bater a meta do mês, é uma loucura, é uma doideira. E basicamente o que acontece aqui é, você tem todo esse caminho para subir. O começo é bem difícil, depois vai ficando, e lá no finzinho você consegue bater a meta. E aí brilha os olhos, né? Cifrãozinho nos olhos. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Ó, exagerando um pouquinho aqui, arredondando os números, 50% da meta é batida na última semana. E lá no comecinho a gente não vende nada. Por que será que isso acontece? E aí a gente tem mais ou menos aqui 50% da meta nas outras 2 semanas do mês, né? E isso parece estranho, né? Vendo assim parece bem estranho. Olha o que significa isso. 75% do tempo é gasto para fazer 50% da meta. E aí, 25% para os outros 50%. E aí o que acontece? Esse sorrisinho que a gente vê aqui não é tão verdade assim. O que a gente vê mesmo é aquele sofrimentozinho lá, aquela pessoa suando frio, chorando. Por quê? Porque é muito difícil isso. Você começa devagar, aí você tem uma progressão e lá no fim tem uma tremenda uma pressão de vendas. Não tinha pressão se você conseguisse vender na primeira semana. Mas por que você não consegue vender na primeira semana? Porque você se matou, você saturou na última semana. Tá vendo que tá vermelhinho ali? O que acontece é que na primeira semana subsequente, depois que bateu a meta, a gente fica doente, né? E ninguém fala sobre esse assunto, mas é doente. Ah, a gente saturou, precisa descansar, não tem mais cabeça. Isso é burnout, isso é doideira. Isso põe as pessoas para fora de vendas depois de algum tempo. Eu quero é que o vendedor consiga fazer bons resultados durante 15 anos, uma carreira inteira, e não um ano e depois sai. Isso é muito comum. E aí algumas pessoas que são super resistentes conseguem sobreviver nisso. Vou estudar um pouquinho por que isso acontece. Pensa aí um pouquinho. O que acontece quando você imagina aí final do mês, quando a gente fala de vendas, né, final do mês para vendedor, o que que é? Meta e resultado, né? Quase ninguém pensa em comportamento. Que comportamento? Comportamento para poder alcançar os resultados que a gente quer, né? Então, é uma coisa que as pessoas simplesmente não falam. Muito focados na meta, no resultado e deixam de lado os comportamentos. Vou explicar bem isso aqui. Tá? A habilidade fundamental que os vendedores precisam para performar normalmente é negligenciada. São os hábitos de sucesso, são os comportamentos. Tá? E talvez isso ocorra por falta de tempo, de dar atenção para os comportamentos, porque o mundo sempre foi assim, ou porque, eventualmente, os gestores estejam olhando para o passado, né? Vendo como sempre funcionou, mas simplesmente não funciona mais. Tá? E aí, enquanto não for desenvolvido comportamentos de sucesso, a capacidade de prosperar está limitada. Está limitada a quê? A você ser forçado a bater meta no final do mês e ficar doente no começo. É muito natural que pessoas que batem meta e ficam saturadas, elas ficam 3, 5, 7, até 10 dias sem conseguir fazer uma venda. Por quê? Porque ela não aguenta mais. Aí ela se recupera em uma semana, descansa, né? Continua a pressão, mas ela não consegue dar resultado.
volta ao normal, começa a fazer isso de novo, muita pressão no final do mês. Tá? E aí, isso é assim, por mais que as empresas treinem, façam treinamentos de venda e tudo mais, o foco está sempre no resultado final. Tá? Então, assim, se você tem hábitos de sucesso, você vai ter resultados extraordinários. Como que eu posso provar isso para você? Porque tem gente que consegue. Se tem gente que consegue, qualquer um deveria conseguir. Não tem super vendedor e vendedor porcaria. Tem vendedor que realmente buscou ter hábitos de sucesso e tem vendedor que não se ligou ainda para isso ou que não foi valorizado na empresa que ele trabalha, ok? E aí não vai conseguir performar igual, porque o comportamento não está adequado. A pessoa que tem o comportamento, que já é um vendedor de sucesso, ele conseguiu isso de alguma forma. Então, nasceu numa família que costuma fazer isso, né? Tem hábitos de sucesso, tem hábitos, sempre bons hábitos, ou ele teve algum bom treinamento em algum momento, ou ele já nasceu com alguma ênfase, mas dom de vendas você adquire com o tempo. Sempre digo que a ênfase, né, a vocação pode existir, mas a vocação nada mais é do que uma maneira de você trabalhar as habilidades que já vieram de fábrica com você. Se você não tem, você pode desenvolver. Pensa aí, ninguém nasce pianista, né? Você pode ter uma ênfase e aí você treina, porque eu imagino que piano é difícil, e aí você vai virar um grande pianista. Né? Ninguém nasce pianista, ninguém nasce musculoso, ninguém nasce gênio. Né? As pessoas têm que treinar. Agora, pode ter uma grande ênfase, uma genética maravilhosa, nasceu num período propício, sei lá o quê. Né? Mas ninguém nasce gênio, ninguém nasce pianista, ninguém nasce com as habilidades prontas. Elas têm que ser desenvolvidas. Pode ter uma ênfase, mas isso não é o principal. O principal é ter determinação, é querer ser invencível. E isso não custa nada e está dentro de todo mundo. É um vir a ser. Isso é uma possibilidade que as pessoas decidem se elas vão querer ou não para a vida delas. Okay? Então é isso. Hábitos de sucesso é igual a resultados extraordinários. O que são hábitos de sucesso? Hábito é o que eu faço todo dia. É o que eu faço habitualmente. Se eu não tenho hábitos de sucesso, no caso aqui de vendas, eu posso desenvolver esses hábitos. Né? A gente vai desenvolvendo quando é necessário ou quando a gente quer. E isso acontece direto na minha vida, né? Tem alguma coisa que precisa fazer que eu não fazia, dá um trabalho. Vou dar um exemplo bobo aqui. Eu tinha empregada e ela fazia faxina em casa e acabou. Eu não tinha nenhum hábito, eu era até porcão. Não tenho mais, reduziu o meu custo, fui obrigado a dispensar, tive algum problema, não importa. Mudei para um apartamento pequenininho, eu vou ter que começar a fazer isso. Aí você fala assim: ah, que horror, eu prefiro quebrar uma perna do que limpar a casa, todo aquele drama, toda aquela vitimização. E uma hora você fala assim: eu estou morando num chiqueiro e eu preciso limpar a casa, porque não tem quem faça isso. Né? E aí você faz. Aí você acaba de limpar a casa, nossa, que legal, a casa ficou limpinha e eu nem morri. Eu acho que eu prefiro limpar a casa do que quebrar uma perna. Se você faz isso semanalmente, em algum momento vira um hábito. Você pode nunca gostar, mas se vira o hábito, você simplesmente faz. Okay? Então, se você desenvolve hábitos de sucesso, se eles viram coisas habituais, não tem mais esforço para fazer. E não é para gostar, para amar ou não, é para fazer. Né? Quando isso retornar em resultados para o seu bolso, né, você ganhar mais, você vai falar assim, nossa, até que eu posso começar a amar isso, porque isso é o meu modo de vida, isso faz eu ganhar dinheiro. E eu ainda beneficio as pessoas, olha que legal, eu ofereço ótimas soluções com os meus produtos, com os meus serviços. Deu para entender? São hábitos de sucesso. Tá? E o que se costuma fazer em vendas? Foco no resultado, foco na meta. Quando você tem só foco no resultado, os hábitos ficam em segundo plano. Esses hábitos de sucesso, eles são negligenciados. Tá? E aí a sua capacidade de prosperar é limitada. Fazendo sentido o que eu estou falando? Vou dar um outro exemplo aqui. Metas batidas nos 45 do segundo tempo. Aqui a analogia com o futebol. Né? A meta foi batida no final, às 6 da tarde do dia 31. Né?
Na maior parte dos segmentos de mercado, a última semana do mês representa algo entre 40% e 50%, 35% e 45%. Lá no gráfico da montanha eu arredondei os números, né? Mas para não ser leviano, eu estou aqui falando mais ou menos o que acontece, tá? 35% até 45%, 50% é negociado na última semana do mês. E olha que loucura. A última semana do mês é a pior, é quando você já gastou todo o seu dinheiro. Você ganha, você recebe seu salário no começo do mês. Então, por que a gente se mata para fazer isso na última semana? É porque é um hábito, é um mito, é um padrão. Né? Todo mundo faz isso, então eu também faço. E aí você vai falar com o seu chefe sobre isso, né? Você vai falar com o sócio, você vai falar com o gerente de vendas, e ele fala assim: quando eu entrei já era assim. Né? Tá bom, então vamos mudar. Por quê? Porque hábitos, comportamentos, eles são passíveis de ser aprendidos, eles podem ser incorporados. Tá? Usa o exemplo do que eu dou aqui, exemplo bobo. Um maratonista não nasceu correndo 45 quilômetros, ele desenvolveu essa habilidade. Tá? A meta tá lá. Eu quero fazer 45 quilômetros em 1h30, aqueles quenianos malucos que em 1h30 consegue 45 quilômetros. Né? Poxa, a gente não consegue. Vamos desenvolver isso? Ah, mas a gente consegue se matando na última semana do mês. Ótimo, e aí a gente não consegue performar nada na primeira semana, que teoricamente é aonde a gente podia vender mais. Afinal de contas, as pessoas recebem na primeira semana do mês. Desafio, vai conversar com quem é o gestor que pode te ajudar a isso acontecer. Se o seu gestor é você mesmo, conversa com você até essa conversa fazer sentido, tá bom? Enfim, na maior parte dos segmentos é a última semana do mês que tem a melhor performance, tá bom? O que acontece? A gente vai começando a oscilar, né? Que é essa história. Você começa a ficar doentinho no começo, depois você vai, bate de novo a meta no último dia do mês, e aí você de novo vai ficar alguns dias sem conseguir vender, aí depois lá no final do mês você consegue fazer a meta, sensacional, maravilhoso, mas aí você não aguenta mais e tem que descansar alguns dias. Isso vai oscilando cada vez mais, tá vendo? Parece um relatório de médico aqui, né? Até a hora que você quebra, né? Até a hora que não é mais possível. E aí o que acontece nas empresas? Você tem que dar condições especiais de final de mês, que é descontão, promoções, você tem que fazer um reforço na sua equipe, você tem que aumentar a verba do marketing, ou seja, gastar dinheiro com o que talvez não fosse necessário, né? Aumenta muito a verba para gerar mais lead, para você converter mais, começa a enxugar os custos, que seria o pior dos mundos, né? Você é obrigado a cortar coisas porque você não consegue performar. Então, tudo isso mascara o que eu chamo de a doença, né? De você bater meta no final do mês e não conseguir vender mais nada depois. Por que raios é tão difícil sair desse ciclo de oscilações infinitas? É porque os comportamentos não foram alterados. Precisa vir uma criança aqui contar isso para você. Olha que super simples. Se você começar a alterar os seus comportamentos para ter comportamentos de sucesso, né, ser bem sucedido no que você faz, sucesso é isso. Cada um tem um nome que é sucesso. Sucesso é bater a meta no final do mês, é eu poder ter dinheiro para comprar um carro importado, é eu viver bem com a minha família, não importa. Sucesso é quando você é bem sucedido. E bem sucedido que é todas as coisas que eu faço, elas sucedem bem. Eu vou sendo bem sucedido. Sucesso. Tá bom? Então, sucesso é uma coisa que você faz todo dia e que dá certo. Tá? Todo dia não é infalível. Né? A gente cai, mas a gente levanta. Resiliência. Estou lá, pronto. Quanto mais eu tenho hábitos de sucesso, menos as coisas me afetam. O mundo continua um caos. As coisas continuam uma bagunça. A política é o que é. Né? Mas eu estou sempre forte, sempre determinado, eu estou sempre pronto. Vem, encrenca, pode vir, eu estou acostumado. Eu já fiquei forte para isso. Não faz sentido? Coloca nos comentários aí, é legal que a gente possa discutir esse assunto. Eu acredito nisso, eu levo a minha vida assim. Mas eu quero que você discuta comigo esses assuntos, ok? Vamos lá.
Qual que é a solução disso tudo? A gente está falando do problema aqui. Como que a gente consegue contornar isso? Monitorar os resultados e determinar quais comportamentos direcionarão para as metas. Ou seja, eu não estou falando, não vai dizer que eu não coloque palavras na minha boca. Eu não estou dizendo que é para desprezar a meta. A meta é super importante, né? Quando a gente mede alguma coisa, quando a gente metrifica os resultados, é muito mais fácil de entender. Tá? Se eu, sei lá, faço uma meta semanal, eu posso entender, zero nessa meta semanal. O que está acontecendo? Mas se a minha medição é o final do mês, eu vou ter que fazer o que for para chegar lá, porque é isso. Se eu tenho, isso não é para toda empresa, né? Tem que ter um super controle. Eu faço meta diária, eu consigo ver o que aconteceu durante o dia, então, todo dia eu estou controlando. Então, definitivamente, não estou falando que você tem que desprezar a meta. A meta é muito importante. Mas você tem que determinar quais comportamentos vão levar para que essa meta seja batida. Porque aí o esforço é menor. Entendeu? Vamos lá, deixando claro. Monitoramento dos resultados, muito importante. Gerenciamento dos comportamentos. Então, em vez de um controle, a gente vai ter dois. Tá? Eu monitoro os resultados, eu tenho que bater a meta no final do mês, vamos dizer assim, só que eu vou gerenciando quais são os comportamentos. Não bateu a meta esse mês. Qual foi o comportamento que não estava adequado para fazer, motivo pelo qual a meta não bateu? Né? Nossa, bateu uma meta no dia 25 e aí tinha mais 5, 6 dias para dar um reforço. Também é muito comum. Né? E aí põe uma pressão, vai dar prêmio e tudo mais, é muito legal, desde que você não comprometa o seu começo do mês. Tá? O que aconteceu que a gente conseguiu bater a meta esse mês? Foi sorte? Foi a sazonalidade? Foi o mercado? Notícias positivas do mercado? Não sei, talvez seja o comportamento, né? Talvez entrou alguém novo na equipe. Qual o comportamento dessa pessoa que entrou nova na equipe? Tá bom? Então, em vez de um controle, você vai ter dois. Isso para mim faz muito sentido. Com hábitos de sucesso, os resultados comerciais melhoram, tá bom? E aí, qual que é o resultado disso? O crescimento se torna sustentável, as oscilações diminuem, os fatores externos têm cada vez menos impacto, tá bom? Então, tem crise. Quem sobrevive na crise, a única diferença de quem não sobrevive na crise é que estava mais preparado, né? Tinha feito um planejamento. Tem sorte nisso? Tem, mas sorte também se você pode atrair a sorte se você se expor. Como você se expõe mais? Com o hábito de se expor. Grupos de networking, sair para o mercado, fazer campanhas assertivas, estar atento às coisas que acontecem, estar consciente de tudo isso. Tá bom? Afinal de contas, quais são os comportamentos de sucesso que eu preciso desenvolver para vender mais? Ok? Vamos falar sobre eles agora. Primeiro, alimentação. Ó, o que eu vou falar aqui provavelmente você não vai ouvir por aí em treinamentos, gestores não vão falar isso, tá bom? Mas vale a pena prestar atenção no que eu vou te falar agora. Alimentação. Vou dar um exemplo aqui clássico. Quarta-feira, dia de feijoada. Para tudo, meio-dia, vamos lá no bar de português, feijuca, mando ver. Só que à tarde eu precisava prospectar. Ou à tarde eu tenho uma reunião de vendas importante. Ou à tarde eu vou atender um cliente. Aonde está o meu sangue? Na barriga, fazendo a digestão. E aí eu fico letárgico, assim, ó. Bem difícil de conseguir prospectar. Muito difícil de eu conseguir fazer fazer um contrato, fazer uma proposta assertiva, deixo passar errinhos, tudo porque eu me alimentei errado, tá bom? Eu estou falando que feijoada é ruim? Não, não estou falando isso. Falei que de quarta-feira, caso você tenha, quarta-feira à tarde, uma reunião importante, uma proposta para fazer, prospecções que deveriam ser feitas todos os dias também na quarta-feira, então eu não aconselho comer uma feijoada. Tem sábado de feijoada. Vai lá para o sábado. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? O carboidrato ultraprocessado, ele é um veneno.
Procura aí, as pessoas estão falando mais sobre isso agora, mas procura médicos de vanguarda. Vai no YouTube, procura carboidrato faz mal, qualquer coisa desse tipo, você vai ouvir falar sobre isso. Aonde estão os carboidratos ultraprocessados? No açúcar e fast food em geral. Tá? O que é carboidrato? É tudo que vira. Estou falando genericamente, não sou médico, tá bom? Tudo que vira açúcar no seu corpo. Pão, carboidrato. O processado, né? O que usa farinha branca. A farinha branca, ela foi processada para virar uma farinha e ainda você faz mais um processamento de transformar isso num bolo, num pão, alguma coisa assim. Não estou falando mal de pão, eu adoro pão, mas tem que saber dosar a quantidade. Né? Todo mundo que abusa do pão, do carboidrato, sabe porque está gordinho. Né? Isso não é só a obesidade. Né? Isso é uma questão que vai atrapalhar o seu dia. Né? É uma inflamação no seu corpo. Né? E, por exemplo, o que a gente tem, que é muito comum, principalmente nas mulheres, né? Retenção de líquido. A retenção de líquido é porque a gente está trabalhando, tentando driblar o açúcar no corpo. Para de comer carboidrato, sabe o que acontece? Você perde quilos e quilos de repente. Se for uma restrição, e aí, por favor, tem que ir no médico, né? Falar com o nutrólogo. Quando você dá uma quebrada e para de comer carboidrato, né, você perde muito peso rapidamente. E aí você fala assim, nossa, que diferença que fez. Às vezes, a grande maioria é água. Você para de reter líquido porque não tem mais água que salvar o seu corpo. Parou de intoxicar o seu sistema. Bom, eu não vou falar muito mais sobre isso, porque não é um assunto comum, né, que você fala de vendas, e porque você deve procurar um especialista. Mas a alimentação faz total diferença. Então você trabalha pra caramba, não tem tempo de comer. Por quê? Porque eu trabalho muito para vender. E aí você vai no fast food e você está jogando contra. Presta atenção. Né? Procura se alimentar direito. Começa a olhar rótulo. Pega lá, eu vou tomar suco de frutas porque é natural. Aí você olha o suco de frutas, primeiro ingrediente, água. O segundo ingrediente, açúcar pra caramba. Terceiro ingrediente, talvez seja a fruta. Por que isso? Porque, pensa bem, né? A hora que você vê na embalagem, tem o pêssego mais lindo que você já viu na sua vida. Às vezes é 3D, às vezes é um desenho. Né? Nem existe aquele pêssego. A uva linda, maravilhosa. Só que pensa, a primeira fruta linda, maravilhosa, ela não vai virar suco. Ela vai para ser consumida in natura. Vai para feira, algumas coisas assim. A segunda vira alguma coisa. A terceira. Então, assim, um subproduto de uma fruta que não serve para mais nada, ou seja, tá azeda, tá batida, vai para o suco de frutas, isso é natural. Não vão usar a melhor fruta do mundo. E como é que você tira o azedo? Já comeu pêssego azedo? É uma das piores experiências da sua vida. Então, o que os caras fazem? Tá com açúcar. É obrigatório botar um monte de açúcar e goma xantana, espessante, para você conseguir ter alguma coisa que pareça com aquela fruta maravilhosa que está na embalagem. Entendeu? Então, assim, tem que pesquisar. Né? Você fala assim, vou tomar suco de fruta porque eu quero ser saudável e vender melhor, e está se envenenando. Ok? Vai tomar água, um pouquinho de café, mas se livra desses sucos de frutas, tá? Aí você fala assim, não, mas eu espremi. Beleza? Sim? Não. Porque a fruta, ela é perfeita na embalagem dela, que é uma mistura de fibra, que é o bagaço, sei lá, vamos falar de laranja, né? Eu espremo a laranja, sai o suquinho de laranja. Ficou água com açúcar, com o gosto da laranja natural, né? Mas você tirou a fibra que estava na laranja. Então, assim, come laranja. Né? Comeu laranja, maravilhoso, porque a fibra não vai deixar o açúcar fazer o mal. Ela é perfeita, tá bom? Sem exageros, né? Vamos fazer uma alimentação aqui equilibrada. Mas se você toma o suco de fruta só, você está perdendo uma parte importante do alimento que ele veio perfeitinho, que é você está desprezando a fibra alimentar. Tá bom? Então, se liga na alimentação, ela é muito importante. Tem algumas pegadinhas, né? Como algumas que eu falei. Se você nunca ouviu falar sobre isso, se foi surpreendente, presta atenção. Se alimenta bem, sem exageros, e aí não tem nenhum problema com carboidrato.
Descansar. Você está trabalhando pra caramba, não está conseguindo bater a meta e eu mando você descansar. Por que eu estou falando isso? Por causa do primeiro slide, né? Você tem uma curva que vai te botar uma grande pressão para você bater a meta nessa última semana e você morre 10 dias seguintes. Aí você ressuscita e continua fazendo toda essa batalha de vendas. Né? O que você fez nesses primeiros 7 dias, na primeira semana? Quantos dias forem? Né? Você estava descansando. Só que não foi um descanso porque você escolheu descansar. Foi um descanso porque foi imposto. O seu corpo falou assim: se você não descansar, eu vou te botar doente. Você vai ficar de cama, resfriado ou coisa pior. E você vai somatizando um monte de coisa. O vendedor tem dor nas costas, tem reumatismo, é corcunda, tem péssimos hábitos, vira encolhido. Por quê? Porque não descansa, né? Não respeita esse ciclo de atividade e descanso, que é a lei da natureza. Tá? Eu consigo dormir algumas horas à noite, mas esse sono é de qualidade? Você consegue descansar de verdade ou é uma porcaria? Tá? Vou dar um desafio aqui. Você tem chefe, não deixa ele ver esse vídeo. Né? Não faz hora extra. Não faz. Por quê? Experimenta o que acontece. Não faz nesse dia, aí você consegue ficar com a sua família, consegue jantar adequadamente, vai assistir um filme, começa a se afastar de televisão, de celular, de computador, de videogame, um pouco antes de ir para a cama, toma um banho quentinho e aí você vai dormir. É outra qualidade de sono. Aí você dorme bem, acorda como? Disposto, de bom humor, produtivo. Esse produtivo vai fazer com que aquelas suas 8 horas de trabalho rendam muito, dispensando a sua hora extra. Então não é necessário, desde que você respeite o ciclo, ok? Estou sendo enfático aqui para ver se eu te convenço. Vamos lá. Outra coisa, meditar. Meditação, está todo mundo falando sobre isso, é muito legal, mas meditar é você parar em algum momento. Vamos dizer assim, não faz quando for dormir, porque aí você não vai meditar, você vai relaxar para dormir, tá? Em algum momento eu gosto muito de meditar quando eu acordo. Por quê? Porque eu acordo muito vigoroso, muito pilhado. E eu falo assim, calma, agora é hora de meditar. É hora de ficar calminho, observar os pensamentos e me preparar para o dia. Porque se eu for muito eufórico, muito afoito, que é como eu sou, eu vou gastar muita energia de manhã, à tarde eu estou acabado, né? Mas o que que é? Não precisa usar turbante, não precisa deixar a barba crescer, não precisa usar chinela de dedo e não precisa sentar na posição de lótus. Tá? Você vai simplesmente ficar alguns momentos, se possível, sentado em casa de olhos fechados, muito bem. Mas dá para fazer isso no transporte público. Estou lá no metrozão, no ônibus, respirando calmamente e ficando um minuto de paz. Tá? Os pensamentos vêm que nem doidos, você vai passar a observar os pensamentos. O que é observar os pensamentos? Quando eu sou tomado pelos pensamentos, eu não domino nada. Eu acho que eu sou mestre da minha mente, mas eu sou escravo dela. Tenta parar de pensar para ver o que vai acontecer. Tá? Quando você reconhece isso, você fala assim: tá bom, deixa eu ver que tipo de pensamento que eu tenho. Nossa, vários pensamentos ansiosos sobre bater a meta, sobre pagar os boletos, sobre pagar aluguel. Né? Nossa, vários pensamentos que me levam para uma tristeza. Porque se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse nascido em outro país, se eu tivesse ganhado na Mega Sena acumulada, né? Eu estava rico, milionário. Tá? Pensamentos que te levam para o passado, te levam para o futuro e não te deixam no presente. Meditar é, em algum momento, presta atenção à respiração ou tenta observar os pensamentos e aí você fica no momento presente. É presente, momento presente. É um presente que você dá para você mesmo. Tá? E o último das bizarras dicas para bater a meta todos os dias é ficar em silêncio. Bom, a gente não fica em silêncio, a gente não observa as coisas. Né? A gente está sempre falando, 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 falando. Como vendedor, a gente fala, fala, fala para empurrar, para vender mais rápido, não dá tempo. Quando você puder, fique em silêncio. Obviamente que eu não estou falando isso para fazer isso em frente ao cliente, né? Mas você fica em silêncio.
Observa. Sua família conversando e você observando. Né? Vão falar assim, essa pessoa está louca, está em silêncio. Observa. É um hábito que você vai adquirindo de ouvir mais do que falar, porque quando você falar, serão palavras sábias que vão sair da sua boca. Entendeu? Não vou falar muito mais sobre isso, você tem que experimentar. Ok? Na verdade, vou fazer um convite para você. Não acredite no que eu estou dizendo. Na verdade, eu quero que você duvide de mim. Eu te desafio a duvidar de mim. Sabe por quê? Porque você vai ser obrigado a praticar. Se alimentar melhor, ficar em silêncio, meditar e descansar. Experimenta o que eu estou te falando, se prepara. Fala, hoje, meu Deus do céu, vai ser muito difícil, mas eu vou descansar. Vai ser muito difícil, meu Deus, mas eu vou comer uma comida boa. Né? Eu vou, ai meu Deus, que dificuldade, eu vou ficar sem fazer nada meditando. Né? Vou ficar sem falar um pouquinho. Né? Falar com certeza gasta mais energia do que ficar quieto. Né? Então eu estou desafiando você a duvidar de mim e experimenta. Porque aí, eu falando, você pode achar que eu sou o guru das vendas bizarras, né? Dos hábitos esquisitos, e falar assim, nossa, o que ele falou é engraçado. Mas se você não experimentar, não vale nada. Então, assim, eu estou desafiando você. Olha aqui, vou até colocar aqui. Estou desafiando você a que você experimente para ver se isso faz sentido na sua vida, tá bom? Aí vai ser sabedoria sua. Vai falar assim, Ricardo, você está louco, nada do que você falou faz sentido. Eu vou ficar muito feliz. Sabe por quê? Porque você experimentou e tem a sua verdade, você descobriu o seu método, o seu jeito de criar bons hábitos e fazer sucesso. Okay? Para finalizar, lembra lá do comecinho da história, onde eu falei que a gente tem basicamente 0% de performance no começo, depois a gente tem 25 e 25, que de alguma forma vai fazer isso, e lá no fim você consegue fazer uma semana de 50%. Né? Então, qual é a teoria aqui? Se você sempre se habituar a vender todos os dias com bons hábitos, você vai ter uma graduação perfeita. Tá? Perfeito aqui está no gráfico, né? As coisas acontecem, mas um dia é ruim, o outro dia é extraordinário. Aí você vai oscilando cada vez menos e vai tendo vendas assertivas. Não parece bom isso aqui? Só que lembra o que eu falei? 50% das metas são batidas em uma semana. Então, teoricamente, o que a gente consegue é fazer isso toda semana, com bons hábitos, hábitos de sucesso, que te fortalecem. Né? Imagina lá que eu falei, meditação vai te deixar mais atento, mais concentrado, mais focado, mais vigoroso. Alimentação boa, você pode perder uns quilinhos, entra em forma, sua mente fica mais clara. Descansando, mais concentração ainda, produtividade e bom humor. Né? Isso tudo vai colaborar para que você possa dobrar a sua meta. Por quê? Porque se dá para fazer 50%, né, em uma semana, só que com pressão tudo errado, imagina sem pressão. A pressão que eu digo não é de não bater meta. A pressão que eu digo é eu tenho os hábitos de sucesso, portanto, manda que eu consigo mandar ver nessas metas. É bem interessante, tá? Faz sentido para você? Você acha que é legal? Eu não sei, você tem que experimentar. Eu estou aqui provocando você para que você consiga fazer essas vendas incríveis, extraordinárias, tá bom? Adoraria saber que se você praticou isso, deu resultado, conta para mim. Meu nome é Ricardo Ricchini, sou treinador de vendedores e tenho um segredo para contar para você. Aqui tem negócio.